Hoje continuar falando a respeito do propósito eterno, e nós usamos o texto de Efésios 3 a partir do versículo 8. E nós falamos na semana passada sobre o que representa o propósito eterno para Deus. O propósito eterno é aquele propósito que sempre existiu. Ele existe e sempre existirá. Ele nunca vai terminar. Isso está no centro do coração de Deus. Nós colocamos 4 pontos que apontam para o propósito eterno, que o primeiro é a glória de Deus, o segundo é relacionamento, o terceiro é a graça e o último nós falamos sobre o amor. Deus, desde a eternidade, Ele tinha um propósito e Ele nos convidou para fazer parte desse propósito. Então o Senhor, desde a eternidade, Ele quis liberar e compartilhar a vida eterna dEle. Quantos creem que são salvos aqui? Amém? A salvação, ela automaticamente te põe dentro da vida eterna. E preste atenção, você não tem a vida eterna porque você vai viver para sempre. Mas você tem a vida eterna porque você vive a mesma vida de Deus. A mesma vida que Deus vive, essa vida que está dentro de você. Você hoje tem o Espírito Santo, você tem a alegria de Jesus, você tem a salvação, você tem o dom do Espírito, o fruto do Espírito está dentro de você. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Então, nós pegamos Efésios 3 a partir do 8, e nós hoje vamos nos focar nesses 2 versículos, no versículo 8 e no versículo 9. E o versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Nós oramos, Pai, para que a nossa mente venha estar cativa à tua palavra. Nós oramos, Deus, para que cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite, ela possa sair, Deus, com uma nova revelação a respeito da tua palavra, Deus. Por isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar aqui sobre o que Paulo começa dizendo, que ele é o menor de todos. Ele começa assim: a mim, o menor de todos os santos. Por que Paulo ele se denominava menor de todos os santos? Paulo foi aquele que espalhou na maior parte ali daquela região o evangelho de Cristo. Ele foi alguém que trabalhou muito, e ele até chega a dizer que ele trabalhou mais do que os outros. Com uma pessoa como essa, o apóstolo Paulo, você tem aí na sua Bíblia, a maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E como que uma pessoa dessa pode falar assim: eu sou o menor de todos os santos? Paulo se denominava menor por conta de um acontecimento. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, ele se denominava pequeno, porque ele perseguiu os cristãos, ele matou cristãos, ele dava carta, tanto que Estevão morre, porque Paulo, ele deu aval para matar Estevão, o primeiro mártir. Então Paulo, ele perseguiu a igreja. E uma pessoa como essa, que perseguia a igreja, matava a igreja, Deus vem, Jesus vai de encontro a ele e fala: eu vou te escolher. Eu te escolhi para quê? Para que você possa levar o evangelho. Olha que coisa. A pessoa que menos merecia, ela foi escolhida para que a graça superabundasse na vida dela e ela espalhasse o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor te escolheu. Não foi porque você era a melhor pessoa do mundo. Não. Todos nós estávamos destinados ao inferno, à morte, todos nós. Mas na eternidade, o Senhor conseguiu enxergar você. Ele falou: eu vou te salvar. Eu vou fazer da minha graça real na sua vida. Preste atenção, é quando você não merece que a graça dele aparece na sua vida. Porque Paulo foi grande?
Porque Paulo foi aquele que mais trabalhou, porque ele entendeu, eu sou o que menos mereço. As pessoas que acham que merecem muito, elas fazem pouco. A pessoa que acha que ela pode ser salva por si mesma, ela faz pouco. E o que ela faz vai ser sempre frustrante. Porque toda vez que ela se deparar com o erro, toda vez que ela se deparar com o pecado dela, ela vai se frustrar. Então aqueles que acham que pode muito, que são muita coisa, preste atenção, eles trabalham menos. Mas aqueles que conseguem olhar para Cristo, para a cruz e falar, eu não merecia nada, eu não mereço nada, tudo que eu tenho é porque Ele me deu. Tudo que eu faço é pela força dEle. Tudo que eu sou é porque Ele é em mim. Quando nós olhamos dessa forma, quando nós olhamos Cristo em nós, e nós entendemos, eu não mereço nada, preste atenção, isso te dá força para fazer as coisas para Deus. Isso te dá força para fazer a obra. Por quê, irmãos? Porque a obra que nós fazemos, foi Deus que nos chamou. A obra que nós fazemos não foi o homem que nos chamou, mas foi o próprio Jesus Cristo. Ele nos chamou para edificar uma igreja nesses dias. Então a força que está em nós é a força dele. Se nós não edificarmos uma igreja fundamentada, baseada no terreno sólido, que é Cristo, irmãos, essa igreja não prevalece. Ou eu digo mais, não vai ser uma igreja. Toda igreja precisa ser fundamentada em Jesus Cristo. Quantos estão em Cristo nesse dia? Diga assim comigo, eu estou em Cristo. Diga assim comigo, eu estou fundamentado na pedra, na rocha que é Cristo. Você crê nisso, irmão? Então você está fundamentado em Cristo. Tudo que você faz não é porque você merece. Então Paulo, ele entendia que ele era o menor dos apóstolos. E aí ele fala, depois na continuação do versículo, sobre a pregação. Ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Paulo diz que algo foi dado para ele. Ele diz que foi dada esta graça, esse favor, do quê? De pregar aos gentios. Paulo, ele entendia que o pregar a palavra, o espalhar o evangelho, era um presente de Deus. Irmãos, os anjos não espalham o evangelho por aí. Quem foi chamado para espalhar o evangelho por essa terra? Pelos 4 cantos do planeta. Deixa eu dizer, o Senhor escolheu eu e você. Fomos nós. Nós não temos que ter esse peso. Porque por muito tempo, pregar o evangelho foi um peso. E muitas vezes o meu sogro sempre fala isso para mim, Washington, fala, Vini, o evangelho é simples. Ele sempre fala isso. E a verdade que nós muitas vezes mostramos é que o evangelho é uma coisa totalmente complicada. É totalmente complicado ser cristão. É totalmente complicado ir à igreja. E as pessoas têm medo de vir para a igreja. Elas falam, eu não vou ficar que nem aquele cara lá não. Por quê? Porque na sala de aula, ele é o extraterrestre. No emprego dele, ele é um cara totalmente avoado. Qualquer coisa que fala para ele, ele é aquele cara chato, sabe? Xiita. Ele é aquele cara ortodoxo, que qualquer coisa ele pega mal. Ele sempre quer corrigir as pessoas usando os versículos. Sabe essa pessoa? Crente chato, que não consegue conquistar ninguém, que ninguém consegue ficar perto dele. Por outro lado, também tem o crente, que muitas vezes não dá o testemunho. E que a pessoa olha para ele e fala, se for para ser crente que nem ele, eu também, então eu sou crente também. E nós não encontramos esse equilíbrio que nós precisamos ter. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E nós fomos colocados nesse mundo para manifestar a glória do Senhor. Por isso que a igreja, nós carregamos ela onde quer que nós vamos. Então, Paulo diz que foi dada essa graça de pregar aos gentios. E nós conhecemos, quase todos conhecemos aquela palavra que diz, prega o evangelho, se preciso,
use palavras. Por quê? Porque ações dizem muito mais do que palavras. Uma ação que você faz no seu meio, na sua família, no seu trabalho, isso pode dizer muito mais do que palavras. Às vezes, só o fato de você estar perto daquela pessoa, sair, ouvir ela, perguntar como foi o dia dela, perguntar como está a família dela, perguntar se ela precisa de alguma coisa, o fato de você fazer isso já tem toda a diferença. Por quê? Isso é pregar o evangelho, pastor? É o princípio de pregar o evangelho. Quando Jesus foi pregar para aquela mulher samaritana lá no poço, ele já não chegou falando assim, eu sou Jesus. Sou o Salvador. Me aceite que você vai ser salva, filha. Não. Jesus começou com um assunto que todo mundo conhece. Ele queria água. Ele pediu alguma coisa que ele necessitava. Viu? Você pode me ajudar? Uma informação, por favor. Jesus começou com um assunto totalmente diferente. Mas muitas vezes você quer pegar a pessoa na rua, abordar ela e falar, você conhece Jesus? Jesus te ama. A pessoa fala, meu Deus do céu, quem que é esse doido? Não, irmãos, haja naturalmente. O Senhor, Ele te deu uma personalidade. E é a respeito dessa personalidade que Ele vai te usar para conquistar muitas vidas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, é um presente dado para nós, mas não dificulte a pregação do Evangelho. Você prega o Evangelho quando você começa a viver a graça do Senhor. E as pessoas começam a olhar em você e falar, tem alguma coisa diferente. Na sua família, no seu lar. Eu quero ir na sua igreja também. Tem gente que a gente não chama para vir para a igreja, sabia? Mas uma hora ou outra ela fala, eu quero ir lá visitar a sua igreja. É nessa hora que eu falo, tá bom, vamos lá, agora você está me devendo. Saiu da sua boca. Então, irmãos, o que eu quero dizer com esse tópico aqui? O Evangelho, pregar o Evangelho, ele é uma dádiva para nós. Nós temos que ter prazer de viver essa vida que nós estamos vivendo. E olha, o Evangelho que Paulo pregava, ele foi muito enfático em dizer, é para os gentios. Esse Evangelho que Deus me deu foi para os gentios. Quem que era gentil? Gente que não merecia. Eles olhavam para os gentios, os judeus, falavam, eles não são o povo escolhido, não merecem, são pecadores, é gente que não deve se misturar. Para quem que é o Evangelho? É para essas pessoas. E talvez você estava nesse meio um dia. Todos nós estávamos. Todos nós estávamos condenados. Todos nós vivíamos nesse mundo. Mas o Senhor Jesus nos salvou através de uma pessoa. Alguém teve que falar para que o Evangelho chegasse até você. Você está entendendo? Por isso que você é uma ferramenta nesses dias. E você vai ser usado para falar, para que a graça chegue a alguém também. Porque, irmãos, não adianta a gente ficar pregando da graça aqui e não praticá-la no nosso dia a dia. A graça ela tem que ultrapassar essas 4 paredes que nós estamos aqui. A graça ela tem que ser vivida na nossa família. A graça tem que ser vivida aonde quer que você vá. É muito, às vezes, simples nós falarmos da graça, mas na hora de nós sermos graciosos, a gente fala do Evangelho, mas na hora de nós praticarmos o Evangelho, então, irmãos, nós temos que levar isso além dessas 4 paredes. Porque se essa revelação chegou até mim, eu quero de todo modo que chegue até alguém. Use toda a ferramenta que você tem. Quais são as ferramentas que você tem hoje na sua mão para anunciar o Evangelho? Quais são, irmãos? Se você tem um Facebook ainda, se você tem um Facebook, use o Facebook. Se você tem um Instagram, use o Instagram. Faça um canal no YouTube. Faça. Se você é um comerciante, use o seu comércio. Use tudo para que nós possamos espalhar essa graça do Senhor. Quantos querem espalhar essa graça do Senhor? Amém, irmãos? Então nós temos que entender esse privilégio que tem para nós. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 1, 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio de sabedoria humana. O mundo não pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Mas ele diz assim, ele usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais,
os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. A nossa pregação é loucura para o mundo. A nossa pregação é loucura para aqueles que ouvem. Por quê? Porque nós pregamos um Cristo que foi crucificado. Qual que é a loucura da mensagem? Cristo crucificado. Por que isso é loucura? Por que é loucura, irmãos? Porque a loucura do evangelho, ela tira todo o merecimento do homem. Porque acredite, até o homem que está no mundo, ele tenta ir para o céu por boas obras. As pessoas que estão no mundo, até eles que estão lá, eles querem ir para o além, fazendo boas obras. Mas nós, que entendemos o sacrifício, entendemos, nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Isso é dom de Deus, não é merecimento nosso. Para que nós não viéssemos nos gloriar. Você só é salvo porque Cristo fez algo por você, meu querido. E você tem que olhar, contemplar isso e dar glória ao Senhor por isso. Mas isso é loucura para o mundo. Como assim? Eu vou para o céu porque outra pessoa fez alguma coisa para mim? Não, isso não está certo não. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. E você não precisa ir muito longe. Às vezes na igreja a pessoa fala, você está salvo pela graça. Mas tem alguma coisinha que você ainda precisa fazer. Você precisa ser fiel. Você precisa ainda dar o dízimo. Porque nem todas as bênçãos estão sobre você. Você ainda precisa orar e, irmãos, tudo isso é necessário na nossa vida. Quantos acreditam que a oração é importante? Quantos acreditam que vir na igreja é importante? Agora eu quero ver o seguinte. Quantos acreditam que ofertar é importante também? Amém? O dízimo é importante? Amém. Tudo isso é importante, mas nada disso garante a sua salvação. Nós fazemos isso por quê? Porque nós contemplamos, entendemos a importância de todas essas coisas. Mas para o mundo, isso é loucura. Loucura, mas é pela loucura da nossa pregação, quando eles olham a nossa fé e conseguem ver, às vezes você em situações difíceis, porque irmãos, vai ter dias que vai ter situação difícil, vai ter dia que vem a tristeza, vem a depressão, não em todos, mas tem gente que vai passar por isso, vem a preocupação do emprego, das contas, tem dia que tudo isso bate a porta, tem dia que vem o nervosismo, tem dia que vem alguém brigar com você, te tirar do sério. Todos nós temos esses dias. Mas, irmãos, é nesses dias que nós provamos, que nós confiamos num firme fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. É nesses dias. É nesses dias que você tem de tudo para reclamar da sua vida, que você consegue glorificar o Senhor. É nesses dias que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, cara, como é que você consegue? Como é que você consegue, numa situação dessa, às vezes está tão calmo? Como é que você consegue, se fosse eu no seu lugar, cara, eu já tinha acabado com ele. E as pessoas às vezes vão te chamar de maluco, vão te chamar de trouxa, vão te chamar de bobo. Mas tudo isso é o que, irmãos? Tudo isso é a fé que você tem em Cristo. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de todas as coisas da minha vida. Quantos têm fé nesse Jesus? Então, irmãos, nós pregamos Cristo crucificado. Isso vai ofender. As pessoas vão dizer que é tolice. Mas é essa pregação, irmãos, que vai alcançar as pessoas que não merecem. Porque aqueles que não merecem precisam ouvir. Você não merece, viu? Mas alguém morreu por você e te deu a salvação de graça. Você só precisa crer. Creia. Creia. Às vezes nós achamos que o crer é fazer uma força. Não. Crer é apenas soltar as suas armas. Solta o seu escudo natural. Que escudo natural é esse que eu falo? É da sua mente. Esse mundo natural nunca te leva a crer em nada. Nunca. O mundo sempre vai tentar te levar para caminhos naturais. O mundo vai sempre te levar a caminhos que o homem fala para você ir. Olha, vai por esse caminho aqui. Faz esse tipo de coisa. Procura esse tipo de especialista.
Mas quando o mundo te dá uma oportunidade dessa, você fala, não, pode deixar, eu vou crer no Senhor. Primeiramente eu creio no Senhor. Primeiramente eu vou orar. Aí a pessoa fala, você vai o quê? Vou orar. Orar? Como assim orar? Orar para quem? Orar, vou orar para o meu Deus. Cadê? Cadê o Deus? Pois é, eu não vejo, mas eu creio. Porque nós não andamos por vista, mas por fé. Então, irmãos, isso é loucura para o mundo. Isso é doideira, meu. Pregar o evangelho dessa forma, pregar um evangelho que não requer nada em troca, esse amor que Deus chamou incondicionalmente, isso é loucura, isso é doideira. Sua esposa fez algo para você, seu irmão fez algo para você, e aí você faz para ele, sabe o quê? Não o que ele merece. Porque talvez naquela hora que te tira do sério, você quer fazer alguma coisa ruim, você quer falar alguma coisa, mas aí você vai e age com graça. Você fala, eu vou te dar o que você não merece. Vou fazer uma janta para você, tá bom, meu marido? Olha a cara das mulheres. Ah, fácil, né? Quando alguém fizer alguma coisa para você, eu vou te dar uma dica de como praticar a graça. Faça algo que ela não merece. Estamos aprendendo. Isso é uma revelação. É aí que você começa a mostrar, eu tenho praticado a graça. Você está entendendo? Então, o que é isso? Loucura. Porque até nós, olhando uma coisa dessa, você fala assim, meu, não, isso é doideira. Isso é de outro mundo. Como que é? Pois é, esse é o amor que Cristo teve por nós. Mesmo nós não merecendo, Ele foi e entregou o Filho dele por nós. Cara, isso é loucura. Não tem nenhuma religião que alguém fala, eu morri por você. Todas as religiões olham para você e falam assim, você precisa morrer por mim. Vai lá, dá tudo que você tem, se flagela. Você precisa fazer alguma coisa para conquistar o céu. Porém, Jesus é o único que vem e fala, deixa. Porque Jesus entendeu, ninguém conseguiria. A religião, ela sempre tenta pedir algo para o homem, mas ninguém consegue cumprir tudo aquilo. Uma hora ou outra vai falhar. Aí Jesus olha e fala, não dá certo isso. Deixa que eu vou e morro no seu lugar. Deixa que eu resolvo o seu problema. Você está entendendo que você tinha um problemão? Você tinha o maior dos problemas. Você ia para o inferno, meu. Você ia para o lago de fogo, você ia morrer. Isso é um baita do problema. É muito maior do que a sua conta que você tem nas Casas Bahia, na Marabras, na Marisa, na C&A, o cartão da C&A. É muito maior esse problema. Eu te garanto, esse problema é muito maior do que uma doença que a gente tem. É muito maior. Era um problemão. Ele veio e falou, deixa que eu resolvo isso para você, tá bom? O maior dos nossos problemas, preste atenção nisso. O maior dos nossos problemas, o Senhor Jesus resolveu. O que seria outro problema para ele? O que seria qualquer probleminha para ele? O problema é que nós não temos fé. Quando eu falo para você dinheiro, que sentimento vem no seu coração nesse momento? É exatamente isso que você crê. O problema é que nós não guardamos nosso coração e colocamos ele em Cristo. Irmãos, se eu falar para você família, qual o sentimento que vem? É isso, é exatamente isso que você crê. O que nós temos que crer? Nós temos que crer que se Ele deu o único filho, Ele não negou o único filho, quanto mais não nos daria todas as coisas. Você tem que falar assim, eu sou o próspero. A minha família é uma bênção. Mesmo você não vendo, isso é fé. Você anda por fé. É assim que você tem que agir. Isso é a loucura da pregação. Que muitos vão olhar e vão falar, isso é loucura, cara. Pois é, mas é assim que nós vamos caminhar, essa caminhada cristã. Quantos querem andar nessa loucura? Amém? Depois ele fala sobre o evangelho. Ele fala assim que me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que é insondável? Quando você coloca uma sonda para sondar alguma coisa, você espera encontrar algo. Mas isso é insondável. É tão grande que você não consegue encontrar uma explicação para isso. E o que é insondável? São as riquezas de Cristo.
O Senhor Jesus é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, ele é tão cheio de bênção, que não tem como você mensurar isso. É muita bênção. É muita bênção. Aí eu te falo, alguém que é tão gracioso assim, alguém que tem tanta riqueza, por que nós muitas vezes ficamos com medo de pedir para uma pessoa dessa, que tem insondáveis riquezas? Uma pessoa dessa que é tão rico em amor, em graça, em perdão, em prosperidade. Ele é rico nisso, Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós não enxergamos essa riqueza e não entendemos que o nosso Pai é rico, que aquele que habita dentro de nós é rico. Mas Paulo disse que o evangelho que ele ia pregar é o evangelho das insondáveis riquezas. Foi para isso que ele foi chamado. Atos 20, 24, que é o nosso slogan, é o nosso versículo base da Eclésia, diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que ele recebeu um ministério que era pregar o evangelho. É a mesma coisa que ele está falando. Só que lá ele falou, é o evangelho das insondáveis riquezas. Mas aqui ele diz assim, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é o evangelho da graça de Deus? É esse evangelho que nós pregamos, meus irmãos. É o evangelho que olha para você e fala, você não merecia. Mas é porque você não merece que você vai receber. Isso é insondável riqueza. Ele tem tanta riqueza que ele olha para você e fala assim, olha, você não tem nada que poderia me convencer para te dar isso. Mas, pois é, eu vou te dar. Quero ler esse versículo aqui com vocês, que diz assim: e o meu Deus, lá em Filipenses 4, 19, e o meu Deus, segundo o quê, meus irmãos? Segundo o quê? Sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada um de nós temos necessidades. Ele vai nos suprir segundo o que está em Cristo Jesus. Nós não recebemos nada por nós mesmos, mas nós recebemos tudo quando nós cremos em Cristo. Então, Deus ele te dá as coisas por causa de Cristo. Porque Jesus morreu por você na cruz e ele conquistou essa riqueza para você. E agora, preste atenção, nós, segundo a riqueza da glória dele, nós somos supridos em nossa necessidade. Então você tem que entender que Deus é glorioso. E essa glória de Deus, ele te colocou dentro dela, ele te fez participante da glória dele. Você não nasceu para ser qualquer coisa. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para expressar a glória de Deus. Você nasceu para ser um espelho que expressa essa glória de Deus, que expressa a riqueza dele. Por isso, não aceite qualquer coisa. Não aceite a pior das coisas. Você foi chamado nesse mundo para ser alguém relevante. Eu quero continuar lendo aqui com vocês. E Paulo diz agora sobre o manifestar. O que Paulo diz? Paulo diz que, além dele pregar o evangelho, ele também foi chamado para manifestar. E manifestar, no grego, é photizo, que é da onde vem a palavra foto, que é fotografia. O que é fotografia? A fotografia é uma captação do que a luz já refletiu. Então, quando você tira uma foto, ela só existe porque a luz já refletiu naquele objeto. E aquilo virou uma foto. Então, o manifestar é trazer luz. Mostrar, brilhar. É isso que o grego estava dizendo. Então, Paulo foi chamado para manifestar, para trazer luz, para brilhar. O que ele vai manifestar, o que ele vai trazer luz? Ele fala assim, qual seja a dispensação do mistério. E aqui nós voltamos a falar que existe um mistério, existe um período do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério, Paulo disse assim, você foi chamado para brilhar.
para mostrar, não para esconder, mas para mostrar para todo mundo. Se você tem uma posição perante a sociedade, aonde você não quer aparecer, mas você quer se esconder, não tem como brilhar. As pessoas precisam ver o evangelho de Deus em você. As pessoas precisam enxergar essa graça de Deus em você, na sua face, nas suas atitudes, naquilo que você fala. As pessoas precisam enxergar isso em você. Por isso, você foi chamado para aparecer. O cristão não foi chamado para ficar escondido debaixo da cadeira. O cristão não foi chamado para ficar escondido lá na sua casa. Você foi chamado para as pessoas conhecerem você. Mateus 5:14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós acabamos de falar, irmãos. Você está edificado sobre a rocha. Você está edificado sobre um monte que é Cristo. Se você está edificado sobre aquele monte, todo mundo vai ver você. Quando eles olharem para cima, quando eles buscarem socorro, não sei se você já viu aquele versículo, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. São salmos. Quando havia uma guerra e as pessoas precisavam ser avisadas da guerra, eles buscavam socorro, eles olhavam para o monte, porque lá no monte existia uma pessoa chamada sentinela, ou também, como o Fábio conhece, o Fábio está aí, atalaias. Uma pessoa que guardava os muros, guardava o monte, e se você já assistiu O Senhor dos Anéis, acho que é O Senhor dos Anéis, eles acendiam uma tocha para todo mundo ver e saber que estava em guerra, que eles podiam agora ficar espertos, mas que também existiria uma salvação que iria vir para eles. Então eles olhavam para o monte esperando uma salvação. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele não vem de homens, mas o meu socorro, ele vem do Senhor. Quando as pessoas olharem buscando um socorro para o monte, sabe o que eles vão enxergar? Eles vão enxergar uma cidade edificada, e essa cidade é você. Essa cidade edificada é você, porque você foi edificado sobre o monte. E preste atenção, se você está lá em cima, todo mundo que precisar vai enxergar você. O mundo, ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, as pessoas vão procurar. Vou te contar mais uma novidade, eles vão procurar. As pessoas estão procurando socorro. Quando eles olharem, eles vão ver você. Jesus continua dizendo: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, que é a cama, mas no velador. Ele alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Tudo isso que eu estou falando tem um propósito final, é para que o Senhor seja glorificado. Então, ele fala que você não pega uma candeia, que é como se fosse uma tocha, ou também uma lâmpada. Você não coloca ela debaixo de uma cama, debaixo da cadeira. Onde fica a luz? A luz sempre está em cima, para brilhar, para iluminar a todos. O sol, ele sempre está em cima. Então, não faz sentido nós pegarmos algo que foi feito para iluminar. Vou repetir isso para você gravar. Não faz sentido nós pegarmos algo que foi feito para iluminar e esconder esse objeto. E esconder debaixo de algo. Você foi feito para brilhar. O Senhor está falando, você é luz para esse mundo. Você é luz para essa terra. Não se esconda mais. O que é se esconder? O que é se esconder? Muitas pessoas se escondem atrás de uma timidez. Ela é tímida. Ela tem vergonha de expressar aquilo que ela é. Ela é tímida. Não, deixa eu ficar aqui no meu mundinho. Não. O Senhor não te chamou para timidez. O Senhor não te deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. Primeira palavra que nós falamos na Eclésia esse ano. Ousadia. Você foi feito para brilhar, sim. Você foi feito para fazer a diferença, sim. As pessoas precisam ver você, sim. Então não faz sentido você se esconder atrás de uma timidez. Outras pessoas se escondem atrás de acusação.
O que é a acusação? A acusação ela tem o poder de minar a sua fé. A pessoa errou, pecou, e a primeira pessoa que vem te acusar é o diabo, e é você mesmo. E a pessoa fala, eu errei, agora eu preciso do meu tempo de penitência. E tem pessoas que estão há 3 anos num tempo de penitência, em algum lugar. E ela fica sempre se retraindo, não sou merecedor. Aí o Espírito Santo fala de Jesus para alguém. Profetiza sobre o irmão. Ele fala, não, eu não posso profetizar, porque aí o irmão vai pensar, vai saber do meu pecado. Todo mundo sabe o que eu fiz. Não, pelo amor de Deus. Minou a fé. Deixou de brilhar por causa do pecado. Nem o pecado pode fazer mais isso com você. Tem pecado? João fala, pecou? Filhinho, se vocês pecarem, ele fala, tem uma solução. Tem um advogado para você. Jesus Cristo, o justo. Ele já te justificou. Se você tem um pecado, o seu pecado já está resolvido na cruz do Calvário. O que você tem que fazer agora? Se arrependa. Mude a sua mente a respeito de Cristo. Volte, porque, irmão, vamos falar a verdade. Quando uma pessoa erra, o normal da mente da pessoa é o quê? É se isolar, é se martirizar, é se condenar. Isso é o normal da mente. Isso não é mudança de mente. Mas por muito tempo nós achamos que arrependimento era a pessoa ficar se martirizando, era a pessoa ficar chorando. Ai, eu errei, me perdoa. Isso não é arrependimento. Isso a sua mente já faz normalmente. Arrependimento é mudança de mente, metanoias no grego. Lutero entendeu isso. O que é arrependimento? Quando você muda a sua mente a respeito do que Cristo fez por você. E de uma vez por todas, Cristo te justificou de todo pecado. Você precisa entender isso. Não deixe mais a acusação do diabo minar você. Não deixe mais o diabo ditar o que você tem que fazer ou não. Você foi feito para brilhar, sim. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, vocês são luz do mundo. Então, irmãos, para terminar, lá em Colossenses 1:25, Paulo, ele faz um resumão de tudo isso que nós estávamos falando. Ele fala assim, Deus me deu a responsabilidade, se o Manuel puder fazer aqui o teclado para mim. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando a sua mensagem completa. E essa mensagem foi mantida em segredo, em mistério, por séculos e gerações. Mas agora foi o que, irmãos? Foi o que? Revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse mistério, desse segredo, também são para vocês, os gentios. E aí Paulo diz, e o segredo é este. E ele fala o segredo, que nós tanto falamos. Paulo diz, esse mistério que estava oculto em gerações, isso é para você. Foi dado para você. E se alguém te dá alguma coisa, Daniel, isso aqui, vamos supor que isso aqui é uma pepita de ouro, tá bom? Ó, Daniel. Quando a gente dá alguma coisa para alguém, a pessoa não pode fazer mais nada. O que ela faz? Ela estende as mãos. Quando Jesus ele quer te dar algo, irmão, você não tem que ficar falando nada. Sabe o que você faz? Eu quero. Se alguém vem te dar R$1.000 na sua mão, o que você faz? Que isso? Não precisa. Não. Ai, não, eu não mereço, né? Não é assim? Ah, não, que isso? É doido, cara. Me dá um negócio desse. Eu lembro até hoje, eu fui fazer aquele evangelismo na Paulista, com o Urba, e eu comecei a dar chocolate para as pessoas. Aí as pessoas falaram, não, que isso? Quanto que é? Quero pagar. A pessoa tem dificuldade de receber as coisas de graça. Mas ele diz assim que essas riquezas desse segredo também são para nós, os gentios. O Senhor está nos dando. O que você tem que fazer? Abre a mão, fala, eu recebo. Sabe o que é isso? Isso é crer.
É isso que nós chamamos de crer. Você não faz nada, você só faz isso aqui. Tá bom, eu recebo. Isso é crer. Qual que é a riqueza? Qual que é o segredo? Que segredo que é este? E Paulo faz o desfecho. Pode passar aí para mim. Paulo faz o desfecho, ele fala: o segredo é esse: Cristo está em vocês. O que lhes dá a confiante esperança de participar da tua glória. Sabe qual que é o segredo que estava oculto desde os séculos? Lá no propósito eterno, Cristo em nós. Cristo no Alex, Cristo na Ruana, Cristo no Mateus, Cristo no Washington, Cristo no Vini, em cada um de nós. Cristo em você, meu querido. É isso que ninguém imaginaria. Os antigos não entendiam. Uma pessoa vivendo dentro de mim que pode mudar as minhas atitudes. Uma pessoa vivendo dentro de mim que me amou tanto assim que ele não vai me largar. Que deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia no versículo diz assim, eu não lembro agora a referência, mas diz que até que a mãe abandone o filho, eu jamais abandonarei você, diz o Senhor. Olha que interessante, irmãos. Você acredita que todo mundo que está com você é eterno? Não é. Eu vou corrigir. Nós não vivemos para sempre junto nessa terra. Eu creio que na eternidade nós viveremos. Mas até a esposa, ela pode ir embora. O marido também pode ir embora. Acontece tantos problemas no casamento, o cara decide ir embora e vai embora. Vai embora. Tem pai nesse mundo por aí que está matando filho. Liga lá. Mas cidade alerta, às 7 horas da noite. Melhor, não liga não. Tá? Mas tem filho matando pai, pai matando filho. Irmãos, infelizmente, pessoas se separam de outras. Mas olha que interessante, o Senhor Jesus, Ele disse assim que você seria participante da glória dele. Ele entrou em você, alguém que te amou tanto assim, que não importa o que você faça. Olha, vou falar de novo, não importa o que você faça. Vou dizer mais uma vez, não importa o que você faça. Não importa o jeito que você está. Não importa, não importa. Ele fala, eu vou continuar com você até a consumação dos séculos. Isso é loucura do Evangelho. É isso que o mundo precisa ouvir. É isso que nós precisamos pregar para esse mundo. Cristo em nós. O propósito eterno, ele se resume nisso. Cristo em nós. É isso que ele sempre sonhou. Sabe o que Deus sempre sonhou? Em toda a Bíblia, Deus sempre sonhou em ter uma casa. No Antigo Testamento, ele tenta montar uma casa. Ele começa lá com os tabernáculos. Tabernáculo de Moisés. Aí depois eles constroem um templo. Aí esse templo, depois Davi faz um tabernáculo. Aí destrói tudo, vem o segundo templo. E Deus está sempre tentando construir uma casa, mas não dá certo. Sabe por quê? Porque ele não queria aquilo, ele nunca quis aquilo. Ele nunca quis aquelas casas feitas por mãos de homens, por coisas naturais. Sabe o que o Senhor queria desde a eternidade? Eu vou falar, o Senhor queria você. Ele queria estar tão perto de você, ele queria estar tão juntinho de você, ele queria se relacionar com você de uma forma tão íntima, tão pura, sem barreiras. Não tem mais barreira. Você consegue entender isso? Não tem mais barreiras. As barreiras acabaram, meu querido. Ei, presta atenção. As barreiras acabaram. Não tem mais barreira entre você e Deus. Eu estou aqui para te contar isso. Você quer pregar o evangelho comigo? Conte essa novidade. O mundo conta assim: sempre tem uma barreira entre você e Deus. Sempre. Muitas igrejas estão pregando: olha, você está longe de Deus. Se o seu pecado está te afastando de Deus, e a pessoa cada vez ela vai se sentindo mais longe e longe e longe. Eu estou aqui para te falar o seguinte: não tem mais barreiras entre você e Deus. Voltemos para o propósito eterno. Voltemos para o jardim. Vamos desfrutar da presença dele. Assim como a Ruana ministrou hoje aqui, irmãos, não perca esse momento. Tivemos hoje um momento que nós só ficamos quietos. E ela falou, contemple, né? E eu estava lá.
olhando para Ele, falando: Jesus, tem nada mais doce, nada mais puro, nada mais santo. E você fica assim, ó, que nem um bobo, de boca aberta, olhando para Ele. Sabe que quando você contempla, isso traz cura para a sua vida? Porque a palavra diz: nós somos transformados de glória em glória, na medida da contemplação. Quando você contempla, você é transformado de dentro para fora, sempre. Quantos querem ser transformados? Vamos contemplar o Senhor hoje? Senhor Jesus,